as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide ante aos que vende e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Essa palavra me incomodou durante essa semana, e eu estava meditando. Para que você se situe, eu quero dizer para você quem são essas pessoas. A primeira coisa que eu quero que você entenda: as 10 mulheres são 10 pessoas de uma determinada igreja. Por exemplo, pode ser 10 pessoas desta igreja. Tem 5 dessas 10 que são pessoas nécias, loucas, despreocupadas. Tem várias traduções para isso. Mas essas 5 primeiras que eu citei são pessoas que não estão muito preocupadas com as coisas. Mas são as pessoas que vão na igreja, são pessoas que estão no culto, são pessoas que oram, são pessoas que leem a Bíblia, são pessoas que têm um certo conhecimento. As outras 5 são também virgens, porque não, também como as 5 primeiras, elas não se misturam com as coisas do mundo, elas são virgens, separadas. A igreja são essas virgens, são a noiva, são essas mulheres, essas 10 virgens são a noiva. Só que dentro dessas noivas, 5 delas são preocupadas e 5 não se preocupam com aquilo que está se fazendo. Outra coisa que eu quero dizer para você é que lâmpada somos nós. Cada uma dessas mulheres que foram citadas, eu transformo isso em pessoas, não somente em mulheres, como a parábola diz, mas eu transformo isso aqui em pessoas, pode ser homem como mulher. Essas pessoas, elas são lâmpadas. E aí a gente lembra o que está escrito lá no Mateus capítulo 5, versículo 14: vós sois a luz do mundo. Lâmpada. E o azeite é o combustível dessas lâmpadas. O azeite, na palavra de Deus, em vários momentos ele compara, ele diz que esse azeite é o Espírito Santo. E aí você percebe que a necessidade do Espírito Santo, em alguns momentos ele diz que, chamando a autoridade da igreja, ungindo com óleo, presença do Espírito Santo, ungindo com óleo e oração de fé, o doente se levantaria. Em outro tempo, fala que a unção de uma autoridade espiritual é o óleo. Então o óleo que desce da cabeça, escorre pela barba de Arão, então é a presença do Espírito Santo. Em outras conotações, o Espírito Santo pode ser visto quando desceu sobre Jesus em formato de pomba, corpórea, uma expressão. Eu não quero aqui entrar nesse mérito, mas eu quero dizer para você que nós estamos tratando do Espírito Santo, é o azeite. As virgens são as pessoas separadas. As 5 primeiras são pessoas preocupadas, mas nem tanto assim. As outras 5 são pessoas de fato preocupadas com a obra e com as coisas de Deus. E lâmpadas somos nós, sendo alimentados pelo Espírito Santo para manter aceso através do azeite. Eu olhando para esta palavra, eu comecei a perceber que Deus está falando através de Jesus sobre o reino dele. E a oração que Jesus nos ensinou diz: venha o teu reino. É uma oração que o Senhor nos ensinou a fazer lá em Mateus capítulo 6. Ele fala aqui, 6:9, a oração do Pai Nosso: venha o teu reino. Então nós estamos vivendo nessa terra, mas não somos dessa terra, nós somos do céu. Como o embaixador que mora e tem localidade, tem as suas embaixadas em vários países, mas mesmo estando naquele país, aquele espaço que ele vive,
que é a embaixada brasileira, seja ela em qualquer país, é como se fosse um pedacinho do Brasil. Quem invadir a embaixada, invadiu o país que ele representa. Um exemplo, nós temos então uma embaixada nos Estados Unidos. Se os Estados Unidos invadir a embaixada brasileira nos Estados Unidos, ele está invadindo o Brasil, então o Brasil entra em guerra contra os Estados Unidos. E se nós somos embaixadores de Cristo, aquele que tentar contra nós, o reino pela qual nós servimos, vai vir em nossa defesa. Nós pertencemos ao reino de Deus, então creia, faça a vontade de Deus, porque no momento que o inimigo tentar contra a sua vida, ele também está tentando contra Deus. Então eu e você estamos guardados, protegidos pelo Senhor. É aí que a gente vê que fala sobre o escudo, sobre a couraça, sobre a espada. Tudo isso é a presença de Deus no Espírito Santo que age em nossa vida. O Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Então antes de acontecer alguma coisa comigo e com você, o Espírito Santo já sabe. Quer ver uma coisa? A gente se sente seguro em nossa casa quando nós fechamos o nosso portão, fechamos a porta da sala, as janelas, nós nos sentimos seguros em casa, né? Algumas pessoas, né, querem conferir 2, 3 vezes, será que eu fechei mesmo? Será que eu fechei? Será que eu fechei? Tem aquele, parece um toque, não sei como que chama isso, mas tem essa preocupação. Isso é no mundo físico, porque quando meus olhos olham para a porta, e a porta está aberta, eu me sinto ali ameaçado, eu fico preocupado, então eu vou lá para agir. Mas quando isso acontece no mundo espiritual? O fato de nós não conseguirmos enxergar o mundo espiritual, será que nós estamos protegidos? Será que eu e você estamos guardados pelo Senhor no mundo espiritual? Será que se o inimigo tentar entrar como um ladrão, um bandido, uma pessoa da rua, tentar entrar na nossa casa, enquanto nós estamos aqui, ele vai encontrar a porta da nossa casa aberta? Ele vai encontrar o portão aberto? Ele vai encontrar ali a chave do lado de fora dizendo assim, entra, está disponível? Não, você quando saiu da sua casa e quando você sai da sua casa, o que acontece? Você tranca a sua casa e você está aqui e lembra, eu tranquei a casa. Eu deixo o carro na rua, eu tranquei o carro. Mas, e se você não puder ver o adversário? No mundo espiritual ele se torna invisível. E às vezes nós somos atacados, mas nós deixamos a porta aberta. E como é que nós deixamos a porta aberta no mundo espiritual? Quando nós não agimos de acordo com a palavra do Senhor. Porque Deus só pode agir sobre a sua palavra. Eu posso empenhar a minha palavra com você. Eu te prometo, eu te garanto. Deus está falando aqui, mas se Deus não estiver falando o que eu estou te dizendo, Deus não pode garantir. Eu não posso dizer que você pediu para que eu fosse lá na sua conta no banco. Imagina uma situação, eu chego lá no banco, vejo, né, que você recebeu o pagamento, uma indenização, e eu vou lá no banco, senhor gerente, eu estou aqui representando, né, fulano de tal, e falo o seu nome, eu vim aqui para sacar o pagamento. Aí, se o gerente do banco entregar o seu pagamento para mim, o que você vai fazer? Eu não autorizei. Eu quero meu dinheiro de volta na conta. Eu quero meu dinheiro de volta. E o que acontece? O gerente do banco vai ter que devolver o dinheiro. Se eu disser que Deus está falando alguma coisa, mas não é Deus que está falando, Deus não vai poder honrar isso que está sendo dito. Se Deus está falando, Ele vai se cumprir. E como é que Deus fala com a gente? Olhando para essas mulheres, quando elas foram para o encontro do noivo, essas mulheres, 5 delas se preocuparam com a viagem. Elas se preocuparam em ir até a presença do Senhor. Então ela falou assim, eu vou chegar na presença do Senhor. Ele diz que não avisa a hora que vai chegar, não avisa a hora que vai vir, então eu tenho que levar azeite de sobra. Numa viagem, você vai para uma viagem daqui para o Mato Grosso, e você vai levar 2 litros de combustível no seu tanque do seu carro?
Você vai chegar aonde com esses 2 litros? A mesma coisa, eu e você precisamos estar abastecidos do Espírito Santo, do azeite. Essas 5 mulheres primeiras que não se preocuparam com isso, acabou perdendo. Elas até viajaram. A lâmpada delas estava acesa, mas não estava com reserva. Elas não tinham garantia. Pastor, como que eu falo esse negócio de reserva? Como que é? Lembra de o rei Ezequias? Deus mandou Isaías falar para ele assim: Ezequias, Deus manda te dizer que você vai morrer. Deus mandou falar para o rei Ezequias. Então o profeta Isaías foi lá e deu o recado. Só que o rei Ezequias tinha reservas. O rei Ezequias, como essas 5 mulheres prudentes, ela tinha reserva, ela tinha comunhão com Deus, a ponto de chegar para Deus e falar: Deus, lembra que eu tenho servido o Senhor, tenho orado, tenho feito a tua vontade, então eu tenho crédito, eu tenho reservas. E Deus falou assim: é verdade, Isaías, volta lá e fala que ele vai viver mais 15 anos. Isso é reserva. Agora eu pergunto para você, como que está a nossa botija? Como que está o nosso azeite? Será que nós estamos fechando a porta para que o inimigo não toque na nossa vida, na nossa casa, na nossa família? E o inimigo vê como porta a palavra. Quando Eva, curiosamente, perguntou, falou, conversou, deu lado para a serpente a convenceu e ela abriu uma porta, e essa porta fez com que essa porta que ela abriu, colocou ela para fora do jardim do Éden. Quantas portas às vezes têm sido oferecido para mim e para você no nosso dia a dia? Alguém pode dizer assim: pastor, eu tenho abastecido o tanque do meu carro, mas o meu tanque espiritual tem estado vazio. Porque, pastor, às vezes eu não tenho vontade de ir para a igreja. Às vezes eu não tenho vontade de orar. Às vezes eu não tenho vontade de jejuar. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Tem um tipo de demônio, que ele não sai com oração. Ele não sai com leitura bíblica. Mas ele só tem uma forma de deixar a vida dessa pessoa: é com jejum e oração. É chamada de casta de demônio. O que é isso? É um demônio que gruda como se fosse chiclete na sola do sapato, que você esfrega, não sai, grudou. É que nem chiclete no cabelo, grudou, só sai com jejum e oração. Às vezes enfrentamos lutas no nosso dia a dia e vamos dizer um para o outro: meu Senhor, meu Deus, Jesus, como que eu faço para me livrar desse problema que eu estou vivendo? Eu já oro, eu vou à igreja, eu leio a palavra, mas está faltando esta combinação de jejum e oração. E esta casta de demônio não vai embora, não liberta, não sai do caminho. Precisa de jejum e oração. E aí, quando se trata de jejum e oração, a gente já tem dificuldade às vezes de orar. Agora você imagina orar e jejuar, juntar os dois. Ah, pastor, eu não consigo jejuar, eu não consigo. Irmãos, não conseguir é diferente de tentar. Não conseguir é diferente de experimentar. Tente, faça o que você pode, faça alguma coisa, para que o Senhor veja no nosso coração o desejo de conquistar, o desejo de vencer, o desejo de ser liberto às vezes daquilo que está se vivendo. Essas 5 mulheres, ela estava preocupada sim, tinha azeite na sua lamparina, a luz estava acesa, mas com o passar do tempo, ela não abasteceu, e a lâmpada estava se apagando. E aí o desespero bateu, chegou: ai, você pode orar por nós? Ou melhor, trocando as palavras, você pode dar um pouco do seu azeite, um pouco da sua espiritualidade, um pouco daquele espírito que você é para mim? Qual foi a resposta da outra? Não. Mas por que ela disse não, sendo que ela podia repartir?
Porque a questão espiritual é algo individual, é você que tem que buscar. Eu posso interceder por qualquer pessoa, mas se ela não quiser, não vai acontecer nada. Ah, pastor, não concordo com o que você está falando. Jesus não veio morrer na terra? Ele não morreu por todo mundo? Por que umas pessoas, poucos vão ser salvos diante de muitos chamados? Por que poucos vão ser escolhidos diante de muitos, se Jesus morreu por todos? Por quê? Isso é desumano. Se Deus é Deus, por que não salva todo mundo? Tem gente que não quer ser salvo. Tem gente que escolhe viver aquela vida, e aquela vida vai viver com ela eternamente, vai ter continuidade no inferno, porque no céu, irmão, para ir para o inferno, sabe o que é preciso fazer para ir para o inferno? Nada. Não precisa fazer nada. Mas para ir para o céu precisa de renúncia. Tem coisas que não tem no céu. No céu não tem bebida. No céu não tem música no mundo, só tem louvor a Deus. Como que eu posso agradar a Deus se na minha boca não tem louvor a Deus, tem louvor ao mundo? Na igreja canta o hino, pula, dança, mas em casa está ouvindo batidão. É putz, putz, putz que não para. Como que Deus vai operar num negócio desse? Não dá. Deus não opera. Ah, pastor, o senhor não conhece a minha vida, você não sabe o que Jesus passou por nós. Nós precisamos nos libertar daquilo que nos está fazendo cativeiro, o nosso sentimento. O sentimento dessa mulher era estar na igreja, mas não queria ter reserva, não se preocupou em ter uma aplicação, um dinheirinho guardado no banco. Tudo que vinha punha para queimar. Tudo que essas 5 mulheres nécias, o que ela pegava, ela punha para queimar. Não tinha reserva. As outras não, punha para queimar, mas tinha uma reserva. Nós estamos queimando tudo que vem à mão. Tudo que está vindo na nossa mão já está pondo para quebrar. Não, tenha-se reserva. Reserva espiritual. Eu oro na igreja, irmão, você tem 24 horas por dia e só ora na igreja. Só ora na igreja. Só lê a Bíblia quando o pastor manda abrir. Tem Bíblia aqui na igreja hoje, que se balançar assim, aqueles tem folha grudada. Se balançar assim, cai aqueles picotes de marcar página, marcar livro. Irmão, às vezes o porta-luva do carro fica mais com a Bíblia do que eu. Essas mulheres, elas estavam preocupadas. Sabe o que as outras falaram para ela? Ó, nós não vamos dar não. Cada um tem que ser independente, a sua salvação é individual. Se você não se preocupa com a sua salvação, sai daqui e vai comprar. Aí você vai falar assim, pastor, então eu consigo comprar o Espírito Santo? Não. O que ela está dizendo? Que você tem que ir e pagar o preço. As pessoas às vezes querem a glória daquele que venceu, mas não quer pagar o preço para chegar lá. Todo mundo quer o seu emprego. Quem está desempregado quer o seu emprego, mas vai ver o que você engole para se manter lá. Vai ver o preço que você paga para continuar vivendo em uma estabilidade. Vai ver o preço que você paga com os vizinhos para ser considerado um pastor, porque a vontade às vezes é descer da cruz, pegar um pau, aquele atravessado assim, dar no meio da cabeça. Ainda bem que é pregado, aquilo lá não desgruda, porque, irmãos, é o preço sendo pago para testemunho. As mulheres aqui não estavam preocupadas com isso não. E as outras falaram assim, não vou dar nada. Salvação individual, se você não se preocupou com a sua salvação, eu que não vou repartir do meu Espírito Santo com você. Vai comprar, ou melhor, vai pagar o preço. E elas saíram, obedeceram, foram pagar o preço, foram atrás. Mas na hora, ela foi pagar o preço na hora que o noivo anunciou, estou chegando. E como ele vai vir no abrir e fechar de olhos, ela ficou para trás.
O que eu aprendo com isso? Que tem muitos de nós que estão esperando Jesus tocar a corneta para depois pedir perdão para o vizinho, para o irmão, para o colega, para a família. Vou pedir perdão assim que a trombeta vai acontecer igual essas 5 mulheres. Vai ficar para trás, vai bater na porta e ele vai falar para a senhora: em verdade te digo que eu não te conheço. Eu não te conheço. Irmão, se a gente não fazer isso antes da corneta, da trombeta, do chofar tocar, depois que tocar, meu filho, não vai dar tempo. Você já viu algum defunto pedindo perdão para as pessoas que estão lá velando? Primeiro que se levantar no caixão, vai ter uma correria tremenda, não é? Ninguém, eu sou o primeiro, filho. Eu nunca vi isso. Sentou, eu acredito em milagre, mas esse aí, se acontecer, se eu não cair desmaiado, eu vou correr. Talvez eu não saia. Eu lembro que nós estávamos minha mãe falava no velório no sítio. Tem aqueles besorrão assim. A minha esposa gosta quando vai morar parece um Boeing 747 o barulho dele. E aí todo mundo velando o defunto lá no sítio, aquele lampião a gás aceso, um besorrão desse miserável mergulhou e entrou por baixo da mão do defunto. E aí ele vai com a cabecinha assim para funcionar, né? E de repente a mão do defunto começou a fazer assim. O pessoal não sabia se dava glória a Deus ou misericórdia. Ninguém segura. A preocupação com a questão espiritual, ninguém vai conseguir fazer qualquer tipo de conserto depois que Jesus apitar a corneta lá, filho. Uma pergunta para a gente se situar agora. Se Jesus estiver esperando terminar o culto hoje, e a hora que você sai na rua, se o trem buzinar lá embaixo, tem gente que já vai: Senhor, fiquei. Porque dá para ouvir o trem lá embaixo, né? Se você sair no portão hoje, e você olhar do lado, alguém que estava com você voltou para ir no banheiro e falou: Senhor Jesus, fiquei. Irmão, se Jesus tocar a corneta hoje, agora, aqui, nesse momento, quem vai e quem vai ficar? Responda para você mesmo. Será que depois que você vier bater na porta, ele vai falar assim: afasta de mim que eu não te conheço? Como que vai ser isso? Nós precisamos nos libertar de alguma coisa que nos está nos aprisionando, que está sendo um peso, a gente não está indo para o céu. Sentimentos. É no mundo espiritual que nós somos aprisionados. O que eu quero dizer para você? Que uma pessoa, mesmo estando presa, com ferro no pé, ela pode ser salva. Ela não pode correr, não pode nem andar porque o peso é grande. Mas isso não impede a salvação dela. Mas se ela tiver com peso no mundo espiritual, ela não se salva, ela fica. E nessa noite o Espírito Santo, através dessas mulheres, está dizendo para mim e para você: você tem peso aí para se libertar? Que peso que está te atrapalhando? Você está com reserva? Você vai viajar? Você já abasteceu o seu tanque? Você de um culto no outro é uma viagem. Imagina que o culto de domingo é o abastecimento e você vai viajar até na terça. Na terça você para em outro posto. Imagina essa cena, você está viajando. Abasteci no domingo, viajei até a terça-feira, abasteci na terça-feira, viajo até a sexta e depois abasteço no domingo de novo. Tem alguns carros, meu irmão, que eu não sei, faz 4.000 quilômetros com litro. Fica 4, 5 dias sem vir na igreja. Como que abastece? Como que está esse tanque? Esse ponteirinho está te enganando. Porque uma vez eu comprei uma moto, uma ML prata. Casei com ela e com a Silvana, que eu gastava todo o meu pagamento com ela. Foi lá que eu aprendi que a minha mulher era brava. Eu comprei ela, o tanque estava cheio. Eu falei: andei 500 metros. O cara tinha levantado o ponteirinho e colocado um negocinho para segurar ele, tanque cheio. Eu fui enganado. Será que nós não estamos sendo enganados com a nossa vida espiritual?
Não que alguém esteja nos enganando, mas será que nós não estamos enganando a nós mesmos? Eu sou santo. Quem dizer que você é santo são os seus frutos. A sua santidade é o fruto. O fruto que eu dou lá fora, que alimenta outra pessoa, porque olha, se você ler lá em Salmo 1, não em capítulo 1, Salmo 1, você vai ver que a árvore plantada à beira de ribeiro dá seu fruto na estação certa, cujas folhas não caem. Mas o fruto de uma árvore, você já vai ver uma pé de manga cruzando os galhos, como se cruzasse as pernas, chupando a manga. O fruto não é para aquele que produz, é para outros que se alimentam. O seu fruto no mundo espiritual tem que alimentar outras pessoas. Você tem alimentado alguém? Os seus frutos têm trazido ódio, o seu fruto tem trazido contenda, o seu fruto tem trazido sentimento ruim às outras pessoas. Que fruto você tem dado? A sua botija está cheia de quê? Que azeite é esse? Que azeite nós estamos sendo abastecidos? Porque, meu irmão, olha só como que é. O sentimento de ódio consome energia. E a pessoa só de pensar em alguma coisa, dá batimento cardíaco, dá tremedeira, seca a língua, soa a mão, a perna treme. Um monte de sentimentos só por causa de um pensamento. Gasta-se energia. Fazer o bem não gasta energia, fazer o bem abastece-se de energia. Quando você pensa, por isso que o Senhor fala que é melhor estar num velório, porque lá você está vendo o futuro. O velório nos faz pensar aonde nós vamos terminar. E o ruim, meu irmão, não é terminar num caixão. O ruim é terminar no inferno. Porque aquele caixão vai ser colocado lá no cemitério. Eu já fiz muito isso, já enterrei muitas pessoas. E um dia eu sei que alguém vai me enterrar. Mas as pessoas deixam lá, e esse corpo vai ser um novo corpo quando o Senhor chamar. Mas o corpo daquele que não for chamado pelo Senhor é um corpo que vai continuar sendo destruído, queimado. Meu irmão, nessa noite a gente tem que olhar para essa palavra e perguntar: se o Senhor hoje vier me buscar, eu estou liberto de tudo desse mundo, a minha botija, a minha lâmpada está acesa, eu vou para o céu. Meu irmão, nessa noite talvez seja o momento de você se libertar de alguma coisa que está te aprisionando nesse mundo. E não é no mundo físico, não é cadeia, não é um ferro amarrado na perna, é no mundo espiritual. São sentimentos da alma que faz apodrecer os ossos. Quem sou eu? Quem é você? Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu diria para você: o azeite não pode faltar. Não deixa faltar o Espírito Santo na sua vida. Porque abastecido do Espírito Santo, a hora que chamar, você vai ter lenha, você vai ter condições de se manter aceso até a vinda do Senhor. Ah, pastor, mas eu tenho um sono terrível. Todas elas dormiram. Mas a hora que o Senhor chama, o sono não segura. Você vai para a glória, você vai morar no céu, você vai estar livre de toda e qualquer condenação futura, porque o Senhor está na sua vida nessa noite, através do Espírito Santo, e quer te libertar. Queria chamar o ministério de louvor aqui, por favor.